Olá, pessoal. Eu sou o Renato Coelho, diretor do filme A Cidade dos Abismos, junto com a Priscila Betim. Oi, pessoal. Eu sou a Priscila Betim, diretora e roteirista do filme A Cidade dos Abismos. É um filme que ele narra, né, a história de um assassinato numa noite de Natal. E aí, três pessoas que se conhecem nessa mesma noite se juntam para tentar alguma justiça para esse crime que não é resolvido. Vamos, Maia, vamos embora. Vamos comemorar nosso Natal. Hoje lá é dia de fazer essas coisas. Hoje é o dia que deu certo. Só consigo me lembrar do que aconteceu com a Carla. Coisa triste. O líquido correu pelo corpo. Foi pro pulmão. Ela tá com embolia. Ela pode morrer. Salta aos olhos, né, perceber o carinho e o afeto que vocês dois têm pela região central de São Paulo, né? A gente que é de São Paulo, a gente percebe que há um movimento muito grande ali de especulação imobiliária, de falta de interesse do poder público para administrar melhor a região e outras tantas questões aí. E o filme de vocês consegue buscar uma certa poesia aí nesse cenário. Eu queria entender como é que começou esse projeto, né? Vocês de fato gostam ali da região da República, né, onde o filme foi gravado, e se vocês também têm esse incômodo, né, nessa maneira como a região central de São Paulo hoje é tratada, né, principalmente pelas autoridades públicas aí. Não, com certeza, assim, eu acho que o filme, ele surge do centro, assim, ele surge dessa vontade de retratar o centro de São Paulo, que é uma região, bom, eu e o Renato, apesar de ter nascido aqui, cresceu no interior, e eu sou do interior e moro aqui há 13 anos, mas aquela região da República, da Praça da República, da São Luís, da Aurora, é uma região que sempre nos interessou e nos instigou, e é uma região que a gente sempre ia sair pelas noites aí, quando a gente mudou, quando a gente era mais jovem também, a gente frequentava muitos bares ali, andava muito. Meu irmão morava ali na Aurora com o Aroche, então era um lugar que a gente passava muitas noites lá, assim, e conhecendo muitas histórias, personagens, assim, bares. Fora a questão da arquitetura, assim, né, do centro de São Paulo, que é maravilhosa, e sempre tem essa coisa dessa sobreposição temporal, né? Então você vê uma coisa muito antiga e deteriorado. Então era uma coisa que é muito rica mesmo, né? Assim, em termos de um lugar que inspira histórias, assim, é muito rico. Então acho que surge justamente assim no primeiro momento da região, assim, a questão da geografia influencia a gente pensar no filme, assim. E depois a gente pensa quem que transita por esses locais, né? Por essas ruas, por essa noite, assim. E eu acho que aí a gente conhece, né, nessas nossas noites aí algumas histórias, alguns personagens que acabou inspirando mesmo os personagens do roteiro, né? Nada muito fiel, literal, mas fragmentos assim de várias coisas que a gente ia ouvindo, a gente ia anotando. E também já era um universo que dialogava muito com poetas, né, que a gente sempre admirou muito, que é por exemplo, principalmente o Piva, né, o Roberto Piva e o Cláudio Willer, que o universo da poesia dele, né, deles é todo nessa região também, assim. Então, essa coisa, né, de ter essa visão mais poética e mais surrealista também dialoga com essa referência que a gente tem da literatura e da poesia, que é um modo de olhar o centro de São Paulo, né? Que é mágico, assim, eu não sei. Sempre que eu vou para o centro de São Paulo, algo muito louco acontece, assim. É uma região que eu já sei, até tenho que tomar cuidado às vezes, assim, porque eu sei que pode acontecer mil coisas ali, mil pessoas improváveis, pode terminar na sarjeta às 6 da manhã, né? Então, é uma região que tem muitas energias ali rolando, né? Muitas energias densas, assim. Então é muito bom para criar, é muito bom para se inspirar, muitas loucuras acontecem. É, e aí a gente é o modo que a gente enxerga nessa coisa mais onírica, mais surrealista. Eu acho que é um modo de enxergar um pouco assim a vida, enxergar esses lugares, essas situações assim, né? E vem muito também, como eu disse, que esse diálogo com essa poesia mais surrealista que já olhava para esse lugar dessa maneira, assim, né? Dessa espectralidade, dessa sobreposição temporal, enfim, desse lugar que é meio um sonho, assim, né? Às vezes você passa uma noite na República, ali no outro dia você acha que foi meio um sonho, o que aconteceu, o que não foi, né? Então, acho que o filme dialoga um pouco com essas experiências, assim. E você quer falar um pouco, Renato, sobre o poder público? Agora a gente está pesquisando locação lá para o nosso próximo filme. E a parada piorou, assim, né? Desde a gente filmou em 2019,
Fala um pouco, Renato, como que tá aí. Não, acho que a gente, enfim, né, qualquer cidade no mundo queria valorizar, né, uma região com tanta história, né, como o centro, enfim, o lugar, né, próximo ali, quer dizer, esse berço, né, de onde a cidade nasce, a Sé, a República, Santa Ifigênia, quer dizer, luz, né, e assim, eu fico, a gente fica absurdado, assim, de ver como o poder público está tratando essa região aqui em São Paulo e, sobretudo, como está até manipulando, né, a população de lá, extremamente vulnerável, né, para fazer com que todo mundo saia de lá, os comerciantes, os hoteleiros, as pessoas que moram, que eles querem derrubar tudo e fazer torres de sei lá quantos andares, né? É uma coisa absurda. Assim, a gente vai filmar esse próximo longa agora em julho, e uma das principais locações que a gente encontrou é um hotel, assim, muito interessante, que é na Rua Aurora, que existe há 62 anos, né, da mesma família. A senhora que está lá é filha, né, dos portugueses que criaram lá o hotel, e ela já disse que no final do ano já foi vendido, vai ser derrubado, vão fazer torres, assim. Ao mesmo tempo que a gente faz filmes de ficção e tenta fugir de um realismo, né? Esse realismo mais que é muito atrelado ao cinema brasileiro a partir da retomada, né? Anos 90 até hoje, a gente quer muito fugir disso. A gente é mais de uma outra onda de alegoria, meio poética, essas coisas oníricas, como a Pri estava falando, mas ao mesmo tempo eu me sinto fazendo um documentário também sobre esse lugar, porque o que vai ser daqui a um tempo, né? O que vai ser dessa história tão rica, dessas regiões, assim. Então, acho que vem muito daí, né? E a vontade desse novo filme, falando também sobre São Paulo e sobre o centro, eu acho que já essa semente já estava na Cidade dos Abismos, mas aqui, imagina assim, eu fico pensando, né, esse São Paulo pós-pandêmico, São Paulo da pandemia e pós-pandemia, se há 10 anos atrás a gente que é daqui, que mora aqui, pulasse 10 anos e passasse ali embaixo do Minhocão, ou na própria região da Santa Ifigênia, da Luz, e visse como está hoje, a gente já falou, não é possível, já era ruim, como que virou isso, assim, é uma distopia na nossa cara, assim. Então, acho que é muito sobre isso também, né? Você não é daqui, né? Não sou de lugar nenhum. Ele é todos os lugares. Queria despir-me da luta, pisar em coisas brutas, sem me arrepender. Maia está morta. Se ele está por aí, ele pode ferir mais alguém. Amigo, caso que nem esse aí, eu trabalho todo dia. Vocês mencionaram, né? Vocês começaram a filmar o filme no início de 2019, né? Ou seja, no início também do governo Jair Bolsonaro. E o filme chega aos cinemas agora, né, em maio de 2023, já, né, 5 meses depois do Bolsonaro sair do poder e quem sabe na iminência dele ser preso, né? Sabe-se lá o que vai acontecer daqui para frente. A gente está gravando essa entrevista no dia 5 de maio, então se ele for preso, a gente joga na Mega Sena depois, né? Que a gente levantar uma bola aqui. Mas o que eu queria entender de vocês é como que foi montar e trabalhar esse processo todo de filmagem, de montagem do filme, de pós-produção do filme, justamente nesse período em que a gente viveu governado pelo ódio, principalmente. Porque o filme de vocês, além dessa questão da cidade, ele também fala de pessoas que estão vulneráveis nessa cidade, né? E esses 4 anos de governo Jair Bolsonaro justamente colocou essas pessoas também em risco, né? Muito mais em risco, eu diria. Então, como é que foi essa experiência para vocês, né? De trabalhar o processo do filme ao mesmo tempo em que a gente também, né, na vida real, passava por uma situação muito complicada no país. E a equipe toda do filme, né, em 2019, sentia muito esse clima que ainda era muito assim também já estava rolando, mas das coisas que estavam por vir, assim. A gente filmou em janeiro, assim, né? Mas a gente já sentia assim, né, a coisa do ódio principalmente, né, aos corpos retratados, né? A gente, né, tem no elenco mulheres trans, enfim. Eu lembro que já começou essa coisa do medo, assim, sabe, de sair à noite e você já vê
essa coisa do ódio, assim, muito mais saindo do armário mesmo, assim, né? Então era uma coisa que todo mundo no set, de alguma forma, estava pressentindo, tinha um pouco, muito receio do que vinha pela frente, assim, né? Eu acho que o filme tem um pouco dessa coisa meio assustadora de uma previsão de tempos macabros, assim, né? Então o filme foi filmado em janeiro, eu acho que ele carrega com certeza todo esse clima desses tempos macabros que a gente ainda ia viver, né? E às vezes a gente fala, né, como, enfim, eu acho que a arte, o cinema, assim, às vezes tem essa coisa, né, não sei nem se que prevê, né, algo, né, mas tem uma cineasta que ela fala que a arte, né, o artista é uma agulha sismográfica, assim, né, porque o tremor, ele já tá ali, né, o tremor, ele já estava acontecendo, mas o terremoto ainda ia rolar, assim, então eu acho que, ainda mais nessa coisa coletiva, a gente falando sobre isso e pensando sobre isso, né, como, assim, o terror, o medo, né, já estava impregnado ali de alguma forma no set e na linguagem do filme, no filme que é muito sombrio, assim, né, tem uma coisa sombria. Ao mesmo tempo, a gente sempre fez questão de pensar o que que vai vencer esse ódio, assim, né, como que a gente vai sobreviver a esses tempos do que ainda está por vir, né, isso que a gente nem imaginava a pandemia, né, imagina só. E o filme acho que bate muito nessa coisa dos afetos mesmo, assim, como resistência, né, das forças das pessoas, enfim, né, e essa ligação afetiva que, cara, vai contraria tudo e todos ali e se mantém, né, nessa resistência, assim, né, e da poesia também, né, como sublimação, assim, então quando, né, tem os atores, as atrizes, é, né, eles trouxeram também muitas, sei lá, né, a Verônica trouxe poesias que ela gostaria de recitar, a gente encara tudo isso também como uma forma de força, assim, para os personagens, assim, porque é sobreviver poeticamente a tudo aquilo, né? É tudo muito duro, muito difícil, né? Aquelas pessoas que já são marginalizadas estavam sendo mais marginalizadas ainda, né? Numa situação cada vez mais difícil, de violência, né? E como sobreviver a isso, né? Sobreviver a isso. Então, eu acho que tinha essa coisa dos afetos e da poesia e da resistência e de não sei, né, uma certa, né, espécie de justiça possível que o cinema pode projetar, né? Acho que o filme também fala sobre isso, assim, sobre projeções que a gente pode fazer, desejos que a gente pode lançar para o mundo, né, a partir da arte, assim. O roteiro original que a Pri escreveu, ele era um pouco mais bem-humorado, ele tinha algumas coisas mais leves, que a gente foi meio que, acho que, né, muito contaminados pelo clima daquele momento, das eleições de 2018, de todo esse ódio escancarado, assim, no nível que, pelo menos a gente, desde que a gente tinha nascido, nunca tinha visto, né, enfim. Então, acho que a gente ficou muito imbuído disso, a equipe também, o elenco também. A gente pesquisou muito com mulheres trans, né? Teste de elenco, conversas para compor as personagens e o medo também né, das mulheres trans era aparente, assim, porque medo de andar de metrô, medo de andar na rua, elas sempre tiveram, mas a coisa tava assim, né? O que tinha uma atriz nossa, ela chegou em casa um dia que vai ser da gente, assim, parecia que era um monte de animal na rua misturando Palmeiras com Bolsonaro, uma coisa maluca, assim, aqui perto que tava rolando. E, e, e o próprio Guilherme Kendi, né, que interpreta o personagem africano, o Kakuri, ele veio para o Brasil, ele saiu fugido lá do país dele, lá do Congo, porque corria o risco de ser preso político, assassinado ou o que fosse, veio para cá porque a gente tinha uma política de para refugiados exemplar, e quando o Bolsonaro ganhou, ele saiu fora, ele foi lá para a Austrália, falou, o que eu vou fazer nesse país com esse cara, né? Então, acho que tudo isso contaminou. Essa pergunta que você fez mais prática, né, de como foi realizar o filme, assim, a gente filmou no início de 2019, então a gente, quando começou a pandemia, em março de 2020, a gente já tinha terminado o filme, faltavam alguns ajustes de cor e de som, mas o filme estava finalizado, assim. O que acabou atrasando foi a estreia dele em festivais, que por conta da pandemia a gente acabou segurando um ano e pouco, mas de resto a gente conseguiu finalizar tudo antes, né?
Não, e acho que para encerrar, assim, muita coisa legal, né? Vocês falaram. Como que foi a experiência de utilizar uma das câmeras que o Andrea Tonati usou no Bang Bang, né? Eu soube que vocês tiveram essa experiência. A Priscila estava até contando, né, antes da gente começar a entrevista, que vocês tinham rolos de filme aí com vocês, mas. E eu queria entender, porque para mim essa talvez seja uma conexão muito evidente, muito próxima ali do que vocês pretendiam com o filme também, né? Desse cinema mais marginal, digamos assim, que era feito pelo Andréia, que era feito pelo Zualdo, pelo Carlão também. Então eu queria entender como é que foi para vocês essa coisa de, em pleno 2023, né, 2019 na época, nesse mundo digital, cinema digital, vocês ali com uma 35 mm, com uma lata de filme, vocês nem sabiam se o filme estava bom, se não estava, ter que revelar depois, né? Como é que foi todo esse processo? Bom, a gente, desde que a gente se mudou para cá, né, para essa vila onde a gente mora, os nossos amigos, né, que a Renata Jardim, que produziu o nosso filme, o companheiro dela, o Thiago Mendonça, que é cineasta, né, a gente ficou bem próximos, e a Cristina Amaral já era próxima deles, né. A gente também se aproximou pelo Tonati via Rosenberg, né, que era um cineasta carioca, faleceu como Tonati há uns anos atrás, e eles eram tipo irmãos, né, o Rosenberg e o Tonati, e a gente ficou muito amigo do Rô, e depois, via Rô, a gente acabou se aproximando do Tonati também. E a gente sabia que tinha essa câmera lá, enfim, e um dia a gente perguntou, na verdade, a Cristina Amaral nos deu de presente uma caixa de latas de negativo virgem 35 mm, que o Tonati ganhou de algum prêmio dos Serras da Desordem, enfim. E aí ela não ia utilizar, falou: "Ah, vocês querem para você?" Lógico, lógico, né? A gente ficou lá com a lata e ela falou: "Eu tenho a câmera, não sei se está funcionando perfeitamente, mas se um dia vocês quiserem filmar, eu tenho aquela R2C, que é uma câmera de 1964, né? Ela foi fabricada, o Tonati comprou no fim dos anos 60, e o Bang Bang e outros filmes daquele período, né, marginal, foram feitos com essa câmera, né? É a câmera que aparece no Bang Bang no espelho, que o personagem do Paulo César Pereira tá com aquela máscara de macaco, com os óculos escuros, enfim. Então é uma câmera assim icônica, né, do cinema brasileiro, que ela não só filmou filmes, como ela é personagem de filmes, meta-cinema, né, como Bang Bang, assim. Então, a gente ficou maluco, né? A gente falou: "Ó, Cris, a gente queria muito fazer uma cena com a câmera e tal." E aí a gente pediu para ela, a bateria não estava funcionando, mas meu irmão, que é o fotógrafo do nosso filme, ele é meio professor Pardal, foi na Santa Ifigênia, comprou lá uns negócios, construiu a bateria, pesquisou, e aí a câmera voltou a rodar. E aí a gente rodou dois planos, né? Que tem uma música que a Rigo compôs para o filme e que ele canta junto com a Verônica Valentino. E aí esses dois planos da música a gente filmou com essa ARRI e com esses negativos vencidos que a Cristininha tinha dado pra gente. Mas foi uma emoção, né? A câmera, como que pode dizer assim, né? Pegar aquela câmera no set e ligar, e ela parece um trator também, né? Foram planos sem som direto, no caso, assim. Ela é uma câmera parruda, assim, um negócio maluco, tá? E foi uma emoção, né? Fazer a câmera voltar a viver aí depois de tantos anos, assim. A gente até pensou em colocar no cartaz do filme, né? Não tem o filme com os mesmos atores e tal filme. A gente pensou em colocar com a mesma câmera de Bang Bang. E se a Maia pudesse dar um recado para vocês, diria: não desanimem, não desistam, lutem. E também muito legal, muito bacana ver o Padre Júlio participando do filme, né? No momento ali praticamente como se fosse um documentário até, né? Que é algo que já faz parte aí das homilias dele, né? Da lida dele diária ali no centro, né? Ele é uma das pessoas que resistem, né? Para usar uma palavra que a Priscila usou, a essas questões todas, né? Que estão acontecendo no centro. Foi total documentário, assim, a gente chegou no começo para usar a igreja só como locação, mas a gente falou: vamos se arriscar e fazer o convite, se ele não faz esse padre, a gente ia chamar um ator, assim, tinha um texto.
E aí ele super topou, assim, super topou. E, inclusive, ele é ótimo, assim, porque ele quis entender a história e ele falou, não, vou falar de improviso. E película é essa coisa, né? Às vezes a gente fala, meu, não dá para ficar fazendo 20 takes, né? A gente tinha pouca, a gente tinha 3-1, assim. Então dá meio medo, mas ele, não, vou de improviso, a gente tá bom. E aí foram várias amigas da Verônica, né? Atrizes trans, enfim, uma galera colou lá, encheu a igreja, assim, e ele começou, a gente, né, falou, então vamos lá. E aí, quando falou ação, ele entrou, fez toda a ação e deu aquele discurso, foi único, assim, ele falou, eu vou falar do coração. E aí, quando ele estava falando, todo mundo na igreja, a gente começou a chorar de verdade. O Di, que é fotógrafo, falou que ele não tinha certeza se o plano tinha saído, porque o visor da câmera embaçou com as lágrimas, assim. E a gente falou, não, mas assim, aí todo mundo, não, quer repetir? A gente, não, cara, bateu aqui no coração, vai ter saído esse plano, vai ter dado certo. Fizemos uma tomada e foi lindo, assim, é um plano que me emociona até hoje, assim. Parece que alguma coisa mudou naquela noite. De repente, a gente não faz mais sentido. Eu rezo todo dia pra que seja feita justiça, mas é como se eu soubesse que não vai dar em nada. Quem que vai ligar pra um travesti morta?